Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é 16 de novembro de 2025, domingo. Quero aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Fique até o final, Deus vai te abençoar. Efésios capítulo 4, versículo 25, diz assim a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, falai com cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Amém? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25 até o capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo vai assim nos apresentar várias exortações, orientações para uma vida em santidade. Um crente em Cristo Jesus tem uma vida em santidade. E a partir de hoje eu vou falar aqui sobre esse texto, começando no versículo 21, vou aí passo a passo. Quero te abençoar com essa palavra, que você tenha uma vida ilibada diante de Deus e do mundo. Amém? Então, aqui o versículo 25 do capítulo 5 de Efésios, que começa dizendo assim: por isso deixai a mentira. Paulo está escrevendo para crentes, convertidos, para aquele que tem a fé exclusiva em Jesus Cristo. Tanto o Novo como o Velho Testamento é escrito para crente. Os judeus lá no Velho Testamento, depois entre os gentios aí que somos nós, que não somos descendentes de judeu, que cremos em Cristo hoje, Antigo e Novo Testamento, são para judeus e cristãos, tá certo? Então, aqui, o que Paulo está dizendo, uma das características do crente é não mentir. Por isso, deixando a mentira. Quem se converte, se era um mentiroso, ele deixa de ser um mentiroso. Amém? Portanto, amado, uma das características do genuíno crente é essa: não mentir. Amém? Aí você vai dizer, pastor André, você não mente. Minto não. Pode quebrar o pau na cabeça. Se eu estou errado, eu tenho que admitir que estou errado. Não dá para inventar. Agora, procuro acertar para que eu não tenha que me lambuzar com as inverdades, com o pecado, entendeu? Então, assim, o crente ele tem essa vida assim, ele deixa a mentira. Amém? Mateus 5, 17, Jesus ensinou. E lá em Tiago 5,12, Tiago, irmão de Jesus, também ensinou, usando a mesma ensino de Cristo, porque vai dizer que a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. O que passar disso vem do diabo, do maligno, do que é mal. Amém? A mentira é coisa mal. O versículo 25 continua falando assim, dizendo assim, falai cada um a verdade com o seu próximo. Ora, Paulo, ele entende que além da virtude de não mentir, você precisa falar a verdade. Amém? Não, não minto, mas também eu estou aqui calado, sabendo de uma coisa, não denuncia, não se posiciona, não apresenta a verdade. A verdade bíblica é Cristo, mas tem as verdades aqui também que nós podemos vivê-las e elas estão amparadas pela palavra de Deus. Amém? Então, falar em cada um a verdade com o seu próximo é ter essa compreensão de que a nossa palavra é verdadeira e ponto. Jesus morreu, ressuscitou, está no céu, vai voltar, e quem crê nele tem a vida eterna. Ponto final. A Bíblia ensina isso. Amém? Com relação a isso. E com relação a viver essa vida, você tem que falar a verdade. Não, achei um dinheiro aqui no chão, mas eu vi de quem foi a pessoa que caiu. Então você entrega a pessoa. Não viu, não vai gritar, porque aparece 200, né? Tá entendendo? Então o cristão, ele não só deixa de mentir, como ele precisa falar a verdade ao seu próximo. Quem é seu próximo? Quem é meu próximo? De acordo com a Escritura Sagrada, o próximo, o nosso próximo, são todas as pessoas no universo. Tem logo o universo que é para não deixar sem chance, tá certo? É meu próximo. Eu posso não concordar com o que ele faz, mas é meu próximo, tá certo? Amém? Então, o capítulo 25, versículo 25 vai continuar dizendo assim: porque somos membros um dos outros. Ora, quando Paulo diz nós somos membros um dos outros, Paulo tem uma compreensão de que o crente em Cristo, todo crente, os crentes, todos eles juntos, eles formam o corpo de Cristo,
que é a sua igreja. Amém? Então, essa compreensão, quando Paulo diz, porque somos membros uns dos outros, aí essa palavra aqui, para cristão mesmo, cristão não pode andar mentindo, precisa falar a verdade. A razão é porque nós somos membros uns dos outros. Meu irmão, olha, se eu contar uma mentira aqui, aí todo mundo aí está sabendo que eu sou crente. Aí onde tiver um crente, vai ser achacoalhado. Ah, aí o pastor mentindo? Mentindo. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 12 e 13, vai dizer: quando alguém disser algo ruim contra mim, precisa que isso seja mentira. Amém? Então, querido cristão, fala a verdade, não mente, porque somos membros um dos outros. Já pensou se você é um cristão em Cristo Jesus e você forma o corpo de Cristo e Cristo não mente? Se você é o corpo de Cristo, então não pode mentir. Você estaria fazendo Jesus mentir. Amém? Então, assim como membro um dos outros, nós temos que ter a palavra, amado, de atitudes verdadeiras. Rapaz, tu estava fazendo um negócio ali, André, e aquilo lá é errado. Aí eu vou dizer assim, rapaz, o que era? A pessoa vai dizer, isso, isso e isso. Eu digo, rapaz, era errado mesmo. Estou errado. Tem que admitir. Não, o que eu estava fazendo era certo. Então, você, olha, isso e isso. Agora, justificar o erro, não. Se errou, meu irmão, tem que assumir o erro, mesmo sendo crente, tá certo? Porque somos membros um dos outros e o crente precisa ter atitudes verdadeiras. Amém? Como é que pode fazer parte, pertencer ao corpo de Cristo e andar mentindo? Dizer que Maria salva, isso é uma mentira que não está na Bíblia, tá certo? Então, o crente genuíno convertido, ele faz parte do corpo de Cristo. Paulo descreve isso lá no capítulo, no versículo 23, que é um pouquinho anterior, no capítulo 5, aqui que nós estamos, que ele vai assim, tem uma relação da mulher com o marido e tal, diz assim, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Não vou entrar aqui na questão do mérito da mulher, porque eu não estou falando sobre relacionamento de homem e mulher, casamento, mas sobre a igreja, corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E como cabeça da igreja, ele é o salvador do corpo. E esse corpo que está salvo não mente, fala a verdade com o seu próximo. Amém? Eu quero dizer isso aqui para você buscar uma compreensão, porque às vezes a gente pode confundir santidade com algumas coisas. Olha, a santidade de um genuíno crente, ela não é medida por expulsar demônio, não é medida por curar, não é medida por falar línguas, não é medida por profetizar, não é medida por qualquer coisa que se faça de extraordinário em nome de Jesus. Não. A santidade, a vida de um crente, ela não é medida por isso. Ela é medida pelo caráter do crente. Caráter da verdade. Amém? Isso é ser santo. Amém? Eu quero concluir, mas e não dá para a gente não deixar. Ai, Jesus. Amém, Deus. É poeira muita. Glória a Deus. Mas Jesus é bom. Amém? Então, o crente, ele não manifesta a verdade por fazer milagres, não, querido. Milagres o Satanás faz. Entendeu? O crente, ele manifesta a sua santidade no seu caráter. Um caráter libado. Se a pessoa olhar assim e dizer assim, rapaz, você pode confiar. E, rapaz, esse crente aí compra e não paga. Meu irmão, você, como cristão, você está dando um péssimo exemplo, tá certo? Amém, querido? Mas eu não posso deixar de contextualizar essa palavra com o nosso sistema de governo atual no Brasil, que é governado pela esquerda, esse sistema socialista marxista, que é uma desgraça. Isso é um projeto do Satanás, viu? Assim, então, eu só estou contextualizando, querido, porque se você é um genuíno crente e você concorda com as mentiras desse governo, você precisa repensar a sua fé em Cristo. Amém? Pastor, você fala de negócio de política toda a vida. Eu sou cidadão do reino do céu. Se eu der um ataque cardíaco e morrer agora, serei sepultado, mas estarei aguardando a ressurreição do último dia e estarei na glória eterna com Deus. Isso é Bíblia e ponto final. Mas enquanto eu estou aqui, ó,
brasileiro, patriota, raiz, tá certo? Tem um título de eleitor, tem uma identidade, compro, pago, ando, tá? Todos os direitos que um brasileiro deve ter. Então, como cristão, você não pode concordar com esses sistemas aí, não, tá certo? Porque esse sistema é um sistema que mente. Você vê o discurso, é tudo mentira. Incriminando pessoas, forjando provas, inventando provas, criando provas. Cara, isso não dá. Então, se você é um cristão, eu estou dando esse conselho final aqui para você. Você precisa reavaliar a sua fé, porque não dá para igualar cristianismo a socialismo marxista cultural, como eles estão chamando aí, tá certo? Amém? Deixa eu terminar lendo João 8:44, que diz assim: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e, que, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Isso aqui é o diabo. Tá certo? Se você concorda com esse governo mentiroso, meu irmão, reavalie sua fé. O crente busca o lado da verdade, busca o lado do senso, do equilíbrio, da equidade. Amém? Deus te abençoe, o Senhor te guarde. Hoje é a nossa primeira palavra. Você aprende com esse texto hoje que o crente não mente. E além de não mentir, ele precisa falar a verdade com todos, porque ele pertence ao corpo de Cristo pela fé. Temos culto hoje aqui às 18 horas, Rua Guarani, 1938A, bairro João 23, Fortaleza. Vem aqui adorar Jesus Cristo junto conosco, ouvir uma palavra de Deus. O Senhor te abençoe, te dê um bom domingo, abençoe a tua casa e abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém.